Você já se sentiu inferior ou inadequado em algum momento da sua vida? Você não está sozinho. Hoje nós vamos falar sobre o complexo de inferioridade, suas possíveis causas, seus efeitos na nossa vida e no cotidiano e como superá-lo. Fica comigo até o final. O complexo de inferioridade é aquele sentimento de não estar à altura dos padrões sociais estabelecidos. É comum sentir-se inferior, principalmente quando nos comparamos a pessoas que têm mais conhecimento, sucesso e habilidade do que nós. O problema se dá quando a pessoa incorpora esse sentimento e a leva como uma marca intrínseca à sua vida. Assim como o soberbo, o complexado também é um mentiroso. Ambos são mentirosos, porque mentem para si mesmos. O soberbo, na sua percepção distorcida da realidade, ele acha que ele tem mais valor, ele acha que ele é mais importante. Enquanto que o complexado, ele é um mentiroso de polo invertido. Ele deprecia-se a si mesmo. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, nada do que eu faço tem valor. Ah, ninguém se atenta para mim. Ele procura, ele acha, é aquele ditado, né? Ele tem um problema para cada solução. Então ele procura defeitos em que os outros não veem. São defeitos inexistentes que ele se auto-atribui. Ambos são pecaminosos, tanto o soberbo quanto o complexado. O soberbo, pela arrogância, pelo orgulho, né, que é tão detestado por Deus. Em Provérbios 6,16, nós temos uma lista das 6 coisas que Deus detesta e a 7ª na qual ele abomina. A primeira, já no topo da lista, já vem olhos altivos. Talvez Deus lembre-se de Lúcifer, né? Que caiu pelo pecado do orgulho, onde teve a rebelião dentro da sua própria casa, em que arrastou uma terça parte dos anjos. E toda essa catástrofe, essa tragédia, foi dada pelo orgulho. Mas nós não estamos aqui para falar do orgulho nem da vaidade. Eu só estou dizendo que, às vezes, as pessoas atribuem o pecado, a iniquidade, o erro, somente na questão do orgulho, né? Enquanto que o complexo de inferioridade, quando alimentado, ele também torna-se pecaminoso. Por quê? Porque todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Quando você se autodeprecia, você está depreciando aquilo que o Criador fez. Você está depreciando a própria obra de Deus. E Ele te ama e se importa contigo. E aí você pode estar se perguntando, né? Se Deus me ama e se importa comigo, por que tantas dificuldades nessa vida? Por que então eu passo por tantas aflições? Lembre-se, a Bíblia chama esse mundo de mundo tenebroso. Este mundo está amaldiçoado pelo pecado. O pecado habita nas regiões celestes e também dentro do coração humano. Então o teu complexo de inferioridade, ele mas muito provavelmente foi causado por um abuso emocional na infância, uma palavra maldita de pessoas da nossa família, muitas vezes. Pessoas que deveriam nos amar e nos proteger, dizem palavras que entram no coração e a gente incorpora aquilo e acredita que aquilo é verdade e torna aquilo uma realidade, porque agimos com aquela premissa estabelecida em nossa mente. Não, ele falou que eu não... Meu pai me disse que eu não consigo, que eu não posso, que eu não faço nada direito. Minha mãe disse, muitas vezes comparação entre irmãos, depreciando um e colocando o outro num pedestal. Como fica a cabeça de um abuso sexual. Perceba que muitas pessoas que levam uma vida de libertinagem, de promiscuidade, foram abusadas na infância. A sua inocência foi corrompida, foi violada. E diante daquilo, o trauma que se instalou na sua cabeça, ela levou consigo para o resto da vida. E a partir dali ela não valorizou mais o seu próprio corpo, não valorizou mais o seu próprio ser. Essas são causas que todos nós, debaixo desse céu, amaldiçoado pela presença do mal, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas sabe, eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse não precisa ser um ponto final na tua história. Ele pode ser somente uma vírgula. Porque tem uma pessoa
que tem poder, autoridade e boa vontade para trazer um bálsamo, para trazer uma cura, um alívio, uma solução para esse trauma que talvez esteja molestando a tua alma durante a tua existência inteira. Sim, eu falo de Jesus. E não somente porque ele é Deus, mas porque quando ele esteve aqui em forma humana, ele sentiu todo o peso da rejeição e do desprezo dos homens na pele, desde o nascimento até a sua morte na cruz do Calvário. No entanto, algo que é pouco falado é sobre as dificuldades e todo o desprezo e rejeição que Jesus sentia no dia a dia da sua existência aqui na Terra. Vem comigo, deixa eu te mostrar algo. O Israel da época de Cristo era dividido basicamente em duas províncias: a Galileia, ao norte, e a Judéia, que ficava ao sul. Jesus viveu e cresceu na Galileia. A Galileia era o celeiro, a fonte de alimento do país. Ali eram produzidos os alimentos que abasteciam toda a nação e também pagavam os altos tributos ao Império Romano. Apesar de toda a abundância de alimentos, o povo da Galileia era extremamente pobre, fruto da alta taxação imposta por Roma, e em sua vasta maioria era um povo formado por analfabetos que mal falavam o idioma hebraico. Ao passo que o sul era o que pode ser chamado de elite da época. Na região sul, onde ficava a Judéia, viviam os fariseus, saduceus e publicanos. No sul ficava o templo, localizado em Jerusalém. As escolas de educação formal eram situadas também ali. Os rabinos iam para o norte, na Galileia, somente aos sábados, ensinar e pregar nas sinagogas e logo voltavam para suas casas. Em geral, havia um forte sentimento de desprezo do povo da Judéia para com o povo da Galileia. Jesus apenas nasceu na Judéia, mas desde a tenra infância foi morar na Galileia e criou-se junto com os indesejados e desprezados galileus. Tornou-se um galileu. Jesus era de Nazaré, um centro administrativo da Galileia. E conhecendo esse contexto, fica bem mais fácil de compreender o famoso diálogo entre Filipe e Natanael, contidos no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 45 e 46, quando Filipe, que já havia conhecido Jesus, foi apresentá-lo a Natanael e disse: "Olha, conhecemos aquele de quem Moisés escreveu na sua lei e de quem os profetas também falaram, Jesus de Nazaré, filho de José." Ao que Natanael respondeu: "Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Então nós vemos que Jesus, quando viveu aqui neste mundo, já carregava sobre seus ombros o peso do preconceito dos homens. Porque a Bíblia nos diz que nós, homens, quando eu digo homem, eu me refiro à raça humana, né? Homem e mulher, julgamos segundo a aparência, segundo aquilo que nós podemos ver, enquanto a mesma Bíblia nos diz que, ao contrário disso, Deus julga segundo o coração, porque ele julga e sonda os corações. E 700 anos antes da vinda de Cristo ao mundo, Deus revelou ao profeta Isaías quais eram as condições às quais seu filho estaria sujeito quando viesse ao mundo. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 3. Em resumo, Jesus desceu do seu trono de glória, veio habitar entre nós como filho de um humilde e simples carpinteiro, viveu e cresceu em uma região de baixo status social, suportou todo o peso da rejeição e o desprezo dos homens por amor às nossas vidas. E aí? Você acha que Jesus tem voz e autoridade ou não para se compadecer e ter empatia pelas nossas dores, pelas nossas aflições, pelos nossos sentimentos de inadequação e inferioridade? E eu vou te dizer uma coisa: Cristo pode, claro, curar suas chagas emocionais, suas feridas espirituais, essas que podem estar causando o complexo de inferioridade, mas também, igualmente importante, ele pode alinhar e endireitar a tua visão de mundo. O que significa isso, Fábio? Que você vai aprender a valorizar as pessoas, as situações e as coisas que realmente têm valor. Porque muitas vezes o nosso complexo de vira-lata vem de tentarmos atingir expectativas que são fúteis, que têm aparência de valor, porém sem valor nenhum, sem conteúdo nenhum. Você vai aprender a valorizar as coisas que têm valor eterno.
A opinião dos homens não vai mais ter peso sobre você. Você não vai ser mais dirigido por aquilo que os outros pensam de você. Mas aqueles que são de Cristo são dirigidos pelo Espírito Santo e procuram agradar a Deus e não a homens. E tira-se um fardo gigante das suas costas. A vida torna-se mais leve nesse sentido. Sabe, muitas vezes nós vemos as pessoas buscarem abrigo e solução em tantos lugares, menos onde deveriam. Em algumas dessas buscas tresloucadas, acabam se envolvendo com doutrinas de demônios e que, como toda astúcia satânica, até encontram algum tipo de alívio artificial no começo da jornada, só para verem sua vida emocional, física e até espiritual destruída posteriormente. Os males e as tribulações deste mundo vêm até nós sem convite ou sem nossa autorização. Mas com Deus não é assim. Deus é um gentleman, um cavalheiro, que só entra se for convidado. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se, vejam aí que tem uma conjunção que aponta para uma condicionante. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Isaías, capítulo 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E considere também o seguinte: aquele que pode te ajudar, ele tem o poder e a boa vontade. Porque muitas vezes nós vamos buscar ajuda em alguém, às vezes a pessoa tem as condições, mas não tem a boa vontade. Né? Seja lá em falo de qualquer segmento. Né? Às vezes tem o político lá que ele vê que tem o problema, ele pode deslocar recursos, alocar recursos ali para resolver, mas não quer. Está interessado em usar esses recursos para fazer alianças espúrias, para continuar no poder e tal. Sabe? Então ele pode, mas não quer. Tem outros que querem, mas não podem. Com Deus não é assim. Jesus pode e quer. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que você está esperando? Busque a Cristo e você encontrará alívio para a sua alma e refrigério para a sua vida. E por hoje é isso então, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilha. E para se aprofundar ainda mais nesse tema ou em outros, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o nosso site www.zambujeiro.com.br. Procure pelo artigo chamado Complexo de Inferioridade. Essa estrutura atual, o site vai mudar, a gente vai repaginar ele, mas na estrutura atual em que está, nós temos ali artigos solos, que diz respeito aos artigos que são abordados em um só texto, e tem as séries de artigos para assuntos mais intrincados, mais complexos, são abordados em textos que envolvem uma trilogia, geralmente. São 3 textos que envolvem a série, as séries de artigos. Né? Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua vida e a sua família, e até o próximo vídeo.